Oi gente, eu sou a Bibi, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar do meu Reading Journal. Eu sempre faço, mas eu nunca sigo com o meu Reading Journal, porque eu acabo complicando demais. Então esse ano eu tentei fazer um bem simples, fácil de acompanhar, eu só sento num dia, escrevo o que eu tenho que escrever e acabou. E aí eu tô usando o caderno inteligente. Eu comprei as folhas pontilhadas, então, na verdade, aqui tá intercalado com folha pontilhada, folha lisa, folha pautada. Eu fui usando conforme a minha necessidade. E aí, como eu falei, ele é bem simples, então os materiais que eu usei foram canetas, né, diversos tipos de canetas, mas basicamente caneta preta. Acho que eu quase não utilizei caneta de outra cor. E marca-texto, aquelas brush pens, mas eu não usei a brush pen como brush pen. Algumas eu usei só pra pintar mesmo. E eu comprei um papel de origami da Daiso, pra eu ter uns papeizinhos diferentes. E aí alguns papeizinhos eu colei, mas a maioria também das páginas está muito simples. Eu só vim aqui fazer essa introdução, mas eu vou virar a câmera, né, vou colocar ela na minha mesa pra gente poder abrir o caderno e ver cada página. Tentei posicionar aí a câmera de uma maneira que desse pra enxergar, né? Tá batendo um pouco de sol aqui, mas acho que vai ficar ok, né? Como eu falei, eu tô usando o caderno inteligente. E aí eu usei umas canetas aleatórias, então tenho essas da Unipin, usei caneta preta, usei brush pen, tesoura, régua, aí tem... Eu optei por usar cola em fita, porque eu acho mais fácil. Essa é uma cola em fita. Comprar tudo na Calunga. E umas outras canetas aleatórias também, gente. Tipo, tem mais brush pen, tem mais caneta aleatória aqui, mas todas pretas, só com a diferença são as pontas, né? Régua eu comprei... Ai, deixa eu ver se eu encontro. Comprei um papel... de... Ah, eu usei também post-it, usei post-it que eu tenho aqui faz tempo também, essas notas autoadesivas coloridas. E usei também esse papel de origami, comprei na Daiso, foi tipo, acho que R$10,99 e vem muitas cores, ó, muitos papéis. E aí dá pra você, assim, usar a criatividade aí, né? Bom, aqui no começo, eu tenho... aqueles plastiquinhos pra você colocar coisa dentro. Tem dois. Bom, aqui é a divisória. Aqui no começo eu coloquei os lidos dos outros anos. Eu não terminei ainda. Preciso colocar... Eu tenho anotado 2018, 2019, até agora, né? E aí eu não... Ai, gente, é um saco ficar preenchendo isso aqui por completo, sabe? Uma coisa é você ir fazendo conforme o ano for passando. Outra coisa é você preencher tudo. Então eu tava cansada já. E aí eu dei uma desistida porque... Ai, 2020 eu li, tipo, 70 livros, sabe? Aí eu falei, caçamba, eu vou ter que passar 70 livros pra cá, uma preguiça. Mas enfim, os outros eu já passei, vou passando com o tempo. 2021 também foi um ano que eu li muito. Então eu fiz, assim, o número, né? O número da leitura, o título e a nota. Aí aqui, como esse aqui também eu li bastante, ó, eu li 84 livros. E aí, como não cabia, fiz assim. Aí ele vem até aqui embaixo e depois continua aqui. Aí 2022, mesma coisa. 2023. 2024. 2025 foi o primeiro que eu fiz, né? E eu fiz agora no final do ano. De 2025. E aí eu tava fazendo assim, ó, com estrelinha. Mas, como eu falei, você preencher de pouco em pouco, você fazer estrelinha, não cansa. Mas tava preenchendo tudo. Então, depois assim, da quinta aqui, ó, quinto livro, preenchendo estrelinha, eu já não tava aguentando mais. Então, nos outros aí eu fiz por número mesmo. E agora vamos para o Reading Journal em si. Eu coloquei essa divisória aqui também, que vem com o próprio caderno inteligente. E aí, eu fiz uma capinha relativamente simples. Essa ilustração é do Pinterest, eu fui lá e copiei, sabe? Nada demais. E colocando 2026 aqui só pra identificar que é 2026. Aí eu gosto de fazer 50 livros em 2026, porque a minha meta de leitura são 50 livros. Conforme eu for lendo, eu vou pintando. Então esse ano eu já li 2 livros, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo. E aí vocês veem, sem nenhum frufru, só 50 livros em 2026, quadradinhos e acabou. Aí aqui, pulei.
Aqui, 6 livros para 2026. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu escolhi 6 livros para ler em 2026. E a minha regra para esses livros era que eles tinham que ter alguma justificativa. Então eu coloquei os 6 livros aqui e coloquei a justificativa deles. Esses aqui são post-its também, que eu comprei na Daiso há anos atrás. E eles são de pinturas, né? E aí eu coloquei aqui pra dar uma enfeitada só, pra não ficar muito... porque ficou um espação, né? E aqui é post-it. Ah, e esse aqui é adesivinho que você compra na Calunga mesmo, aqueles adesivos de bolinha. Tem uma cartela que tem vários adesivos e eles são coloridos. E aí eu usei eles. Aí agora sim, o Book Bingo, que é um bingo literário. E aí, de um lado, tem os desafios. Do outro lado, eu escrevo qual livro cumpriu aquele desafio. E aí, gente, para deixar um pouco mais difícil, eu tô tentando usar um livro só para cada desafio. Talvez nessa frente eu utilize um livro para mais de um desafio, mas é porque senão, por exemplo, nesses primeiros livros aqui que eu li, eu já conseguia preencher vários desafios. Então, por exemplo, eu li os 2 últimos volumes de Blackwater, então eu preenchi aqui, ó, A Chuva Tem Capa Verde, e eu dei 5 estrelas para A Fortuna. Só que eu conseguia preencher outras coisas aqui, né? Acho que mais de 300 páginas, porque eu acho que A Chuva tem mais de 300. Completei uma série, porque A Chuva é o último da série. Livro com mapa, os 2 livros têm mapa. Eu não sei se ele se encaixa com suspense ou não. Será que se encaixa? Mas enfim, é isso, gente. Aí, tipo, eu já ia completar alguns desafios aqui e eu queria esperar mais um pouco. Caso eu veja que não vai rolar mesmo, aí eu uso esses mesmos livros, assim. Mas eu tô tentando fazer mais ou menos dessa forma, pra não preencher muita coisa já logo no início, com poucos livros, né? Aí eu fiz o Ler para Ganhar. Normalmente o pessoal faz, tipo, de livros mesmo. Então você lê 3 livros, você vai passando aqui os coisinhos do tabuleiro. Esqueci o nome. Os lugares do tabuleiro. Eu fiz por páginas, porque dependendo do livro que eu leio muito rápido. Eu sou uma leitora muito rápida. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui 5 livros, se você me der 5 livros de, sei lá, 150 páginas, 200 páginas, eu vou ler em janeiro, basicamente. E aí, tipo, fica meio sem graça. Então, eu fiz por páginas. Então, 500 páginas, 1000 páginas, 1500, 2000. Aí, em 2000 páginas, eu ganho um livro. 6000 páginas, eu ganho um livro. 7000 páginas, eu ganho um livro. 9500 páginas, eu ganho um livro. E, quando eu completar 11.000 páginas, eu ganho 3 livros. Então, você pode ver, com 2 livros, já completei 500 páginas. E assim eu vou indo. Vamos ver como eu me saio até o final do ano. Eu fiz uma estimativa, tá? Porque eu dei uma olhada aqui nos outros anos, em quantas páginas eu li, e normalmente eu chego em 15.000. Então, acho que 11.000 não fica tão perto dos 15, mas também não fica tão longe. Então, por isso que eu coloquei 11.000 páginas, porque eu sei que é uma meta que eu consigo atingir. E é importante você sempre colocar metas que você sabe que você consegue atingir. Não adianta você colocar que você quer ler 200 livros no ano, tipo, um pouco difícil, sabe? Então, tem que colocar o que você consegue, né? Aí eu gosto sempre de fazer o desafio do alfabeto, nunca completo também, porque tem umas letras difíceis, mas basicamente como ele já fala, é o alfabeto, né? Então, colocar um livro para cada letra do alfabeto. Então, eu li A Fortuna, já coloquei aqui na letra A. Aí aqui é um tracker de séries, são algumas das séries que eu quero ler, séries e duologias, né, na verdade, porque tem duologias aqui. Quero tentar ler aí esse ano, não sei se eu vou conseguir, mas enfim, né. Eu já tiquei aqui, porque eu já li Trono de Vidro ano passado, eu estou lendo Coroa da Meia-Noite. Não tiquei Alerta Vermelho, apesar de eu ter lido, porque eu quero reler. Então eu quero reler o Alerta Vermelho pra ler os outros 2. Enfim, é só pra ticando as séries, né, pra eu ter um controle. Eu estou participando do 75 Bucket, que é um desafio que fizeram aí no... Não sei onde que fizeram primeiro, no YouTube, no Instagram, sei lá. Mas é uma menina que fez e aí várias pessoas adaptaram pra realidade delas. Adaptei pra minha também. Então eu tenho 3 regrinhas, basicamente, que é 45 minutos de leitura por dia, escrever manualmente sobre os livros e não comprar novos livros. E aí o que eu fiz? Eu coloquei os 75 dias aqui e eu fiz assim, ó, uma coluna pro número 1, que é 45 minutos de leitura, e uma coluna pro número 3, que é não comprar novos livros. E aí eu vou ticando. E aqui eu coloquei as anotações. Então, eu anoto aí o que eu
que eu fiz. Então, por exemplo, dia 1º eu terminei A Fortuna, dia 4 eu terminei A Chuva, e dia 4 eu resenhei os 2 volumes de Blackwater. Eu queria escrever quando que eu fiz o número 2 aqui, sabe? Pra não ficar perdido. Porque o número 2 não é algo que eu consigo ficar ticando toda hora. Eu não vou fazer uma resenha todo santo dia, né? E aí eu coloquei aqui nas anotações pra eu saber, né? E aí aqui eu comecei no dia 1º de janeiro, e aí o desafio vai até março. Até dia 16 de março. Aqui é só uma página para livros novos que eu for adquirindo. Então é o título, a data que eu adquiri e observação, se eu comprei, se eu ganhei, né? Como que esse livro foi adquirido. E assim, seguindo o mesmo raciocínio daquele lá da frente, os vídeos de 2026. E aí, agora sim dá pra fazer estrelinha, porque eu não preciso pegar no final do ano e preencher tudo. Eu vou preenchendo conforme eu for lendo e aí não cansa. Eu preencher um livrinho só ou outro. E aqui eu comecei a fazer as resenhinhas, assim, eu não levo muito a sério isso aqui, eu só sempre e escrevo os meus pensamentos sobre o livro, tanto que às vezes nem faz sentido, eu poderia ter escrito de outra forma, deixar mais polido, mas eu quis fazer assim. Então eu escrevi o nome do livro, quantas estrelas eu dei, o dia que eu terminei, e escrevi um pouquinho sobre ele. Nada demais, nada com muita pressão também, tudo bem tranquilo. Justamente para eu não desistir, né, de fazer. E aí aqui tem as outras folhas só, tem folha em branco, tem folha pautada e eu tenho guardado comigo numa pasta as folhas pontilhadas. E aí foi basicamente isso, gente. Obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!